Olá, meu nome é César e hoje a gente vai resolver um exercício aqui. Então vejam esse enunciado, né? Escreva um algoritmo em pseudocódigo que calcule a idade de uma pessoa. Para isso, obtenha o ano atual e o ano de nascimento e realize o seguinte cálculo. Idade é igual ao ano atual menos o ano de nascimento. Então vejam, pessoal, por que é importante esse enunciado? Porque ele está dando a fórmula para a gente calcular a idade de uma pessoa. Então imagine o seguinte, se o ano atual é 2022 e a pessoa, por exemplo, nasceu em 1980, então 1980, você vai fazer essa conta, 2022, que é o ano atual, menos 1980, isso aqui vai ser igual a 42, ou seja, a pessoa teria 42 anos. Pensando aqui nessa fórmula, é como se fosse já um algoritmo, né? Como se fosse uma programação. Ele vai pegar o 2022, que é o ano atual, menos 1980, que é o ano de nascimento, e a ideia é guardar isso aqui, ó, na idade. Beleza? Então a gente vai resolver fazer um programa em pseudocódigo para fazer isso. Vale lembrar e ressaltar que a gente está usando pseudocódigo, né? Não é uma linguagem de programação de fato. A gente está estudando teoria de programação, teoria de algoritmos. Então a gente não precisa de software nenhum. A gente pode resolver isso daqui na mão. Tá? A ideia é a gente estudar a programação na mão, fazer testes de mesa para testar o nosso programa. Não precisa rodar isso em lugar nenhum. Beleza? Então vamos resolver isso aqui. Então, a primeira linha do nosso programa é a gente dar um nome para o nosso algoritmo, né? Algoritmo calcularidade. Tudo bem? Isso aqui é um pseudocódigo, a gente está dando um nome para o nosso algoritmo. Aí a gente vai ter um início e um fim, né? Todo algoritmo ele tem um início e um fim. Aqui nessa parte é uma área para a gente declarar variáveis, ou seja, elementos do meu programa que vão depender da entrada de dados ou de algum cálculo. E aqui dentro vem o meu algoritmo, a receita que eu tenho que seguir para resolver o problema, ou seja, para eu conseguir calcular a idade de uma pessoa. No caso desse exercício, para calcular a idade de uma pessoa, o próprio enunciado já dava para a gente qual era a fórmula e, portanto, quais as variáveis que a gente precisaria utilizar. Então, eu estou declarando aqui uma variável chamada ano atual. A ideia é guardar o 2022 aqui. Isso aqui é um dado que o usuário digitaria no nosso programa. Eu tenho aqui o ano de nascimento, que é o ano que a pessoa nasceu, também vai ser informado pelo usuário. E eu teria a idade, né, que é a última variável, que ele vai ser calculado com base nas duas primeiras variáveis aqui que eu recebi. Então, aqui são as variáveis que meu programa vai utilizar e o tipo de dado que a gente vai utilizar é inteiro. E agora vem o meu algoritmo aqui, o que eu vou programar aqui dentro. Qual que é a ideia? Eu vou pedir para o usuário digitar o ano atual, pedir para o usuário digitar o ano de nascimento, vou fazer a conta e guardar na idade e depois exibir o resultado. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, pedir para o usuário digitar o ano atual. Vejam que para isso a gente está usando duas instruções aqui. A primeira, eu estou mandando exibir na tela, né? Escreva, digite o ano atual. Isso daqui, se fosse um programa, apareceria na tela para a pessoa digitar, como se fosse um pedido, né? Uma pergunta, e ficaria esperando o usuário digitar alguma coisa. O que faz o usuário esperar o usuário digitar alguma coisa? Essa segunda instrução, a instrução leia. Então é como se eu ficasse esperando o meu cursor piscando na tela até o usuário digitar o ano atual. Beleza? O que o usuário digitar vai ser guardado dentro dessa variável. Na sequência, eu vou fazer de novo um conjunto de instruções aqui. Ó. Escreva o ano de nascimento e aí eu vou ter o leia ano de nascimento. Então ele vai fazer uma segunda pergunta, o cursor vai ficar esperando digitar o ano de nascimento aqui. Então, essas duas primeiras instruções aqui, ele escreve na tela para você digitar o ano atual e espera você digitar e guarda dentro dessa variável ano atual. E no segundo, ele escreve na tela, digite o ano de nascimento, espera você digitar e guarda no ano de nascimento. Reforçando, pessoal, isso aqui é um pseudocódigo. A gente vai simular a execução de um programa. A gente não está executando o programa de fato. A gente vai fazer o teste de mesa. A gente vai simular isso na mão. A gente está estudando algoritmos, ok? A próxima instrução que a gente tem que fazer aqui é, de fato, fazer o cálculo. Ou seja, pegar o ano atual, tirar o ano de nascimento e guardar na variável idade. Então, como é que isso vai acontecer? Essa instrução aqui faz exatamente essa operação. Ou seja, eu vou pegar o ano atual, subtrair, né, isso aqui é a operação de subtração, do ano de nascimento, e o resultado dessa subtração eu vou guardar nessa variável idade.
Então vejam, se o ano atual for 2022, o ano de nascimento for 1980, a hora que faz essa subtração dá 42, ele guarda na variável idade. Lembrando que ano atual e ano de nascimento vai ser digitado, né? Então o usuário vai digitar aqui o valor do ano atual e o usuário vai digitar aqui o valor do ano de nascimento. Então essa conta vai depender do que o usuário digitou aqui e então ser guardado na variável idade. E por último, a gente precisa exibir a variável idade, mostrar qual que é o resultado dessa variável idade. E aí entra a instrução escreva, ele vai aparecer sua idade é, e na sequência o valor da variável idade. Se a gente for fazer um teste de mesa disso, né, simular esse programa, como é que funciona? Eu tenho que ter quais são as variáveis que eu estou usando, então eu tenho a variável ano atual, tenho a variável ano de nascimento e tenho a variável idade. A gente pode fazer uma tabelinha aqui. E a gente pode até fazer um simulado aqui de uma telinha do computador. E aí a gente pode simular o programa. Como é que funciona isso? Imagine que o programa começou no início e vai aparecer digite o ano atual. Então imagine que vai aparecer na tela aqui, digite o ano atual. Vai aparecer o textinho aqui. E aí a gente pode imaginar que o usuário informou 2022 aqui. Na hora que o usuário dá o Enter, esse 2022 é guardado nessa variável aqui, ano atual. Então, o valor 2022 ele vai vir aqui para a variável ano atual. Na sequência, aparece isso na tela, ó, digite o ano de nascimento. E aí, imagine que o usuário digitou 1980 aqui na tela e deu Enter. Esse 1980 vai ser guardado nessa variável ano de nascimento, 1980. E aí vem aqui e faz a conta, ano atual menos ano nascimento, 2022 menos 1980, dá 42 e ele guarda dentro da variável idade, ó. Ele guarda dentro da variável idade aqui. E por último aparece na tela sua idade é e a idade. Então vai aparecer aqui na tela essa informação. Então essa última linha exibiria aqui sua idade é 42. E aí o programa termina. Se você rodar de novo esse programa, você pode ter outros valores para o ano atual e para o ano de nascimento. Vamos imaginar que na segunda vez que o programa rodou, o ano atual foi 2022, o ano de nascimento foi 2012, e aí quando ele faz essa conta 2022 menos 2012 vai dar 10 e a idade vai ser 10, e aí na tela apareceria a idade número 10 também. Então veja, importante ressaltar, a gente não precisa de um programa específico para a gente testar esse código aqui que a gente faz. Esse código é um pseudocódigo, a gente está estudando a teoria de algoritmos, como a gente consegue trabalhar com programação escrevendo em pseudocódigo. A gente testa o nosso programa usando os nossos testes de mesa, a gente faz o teste na mão. Beleza, pessoal? Era isso que eu queria mostrar para vocês. Obrigado, até a próxima.